Bom, eu resolvi gravar um último vídeo porque ficou faltando uma última parte. Litígios coletivos envolvendo posse. É muito comum a gente se deparar com notícias aí na televisão, no jornal, no rádio, de um grupo de pessoas, geralmente de baixa renda, que acabam invadindo determinado terreno, às margens de uma rodovia, ou próximo de um determinado local, dentro de um grande centro urbano, e ali construindo uma série de moradias precárias e constituindo uma ocupação ali, uma espécie de favela ou comunidade, como queiram chamar. O dono desse imóvel, dono e possuidor desse imóvel, diante desse tipo de conduta, resolve ingressar com uma ação de reintegração de posse e pedir uma liminar contra esses indivíduos a fim de retomar o quanto antes a posse que lhe foi indevidamente esbulhada. Bem, primeiro ponto importante. Muitas vezes a vítima da lesão não tem condições de identificar as pessoas que foram responsáveis pelo seu cometimento. Imaginem, entram 100 pessoas no local que se mostram bastante beligerantes, que se recusam a prestar qualquer informação quanto à sua qualificação. Isso, evidentemente, não pode impedir o autor da ação possessória, a vítima da lesão, a ingressar com um pedido de proteção da sua posse no judiciário. O CPC de 2015, nesse particular, trouxe regras específicas para esses conflitos coletivos de posse, com muitas pessoas no polo passivo, coisa que o CPC anterior não fazia. Na realidade, o CPC atual consagrou práticas que a jurisprudência já aplicava nesse tipo de conflito antes da sua vigência. Então, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 554 diz que no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes, aqueles que forem encontrados pelo oficial de justiça, e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. Então, não há problemas no fato do autor não conseguir identificar os réus na petição inicial. Ele pode genericamente se valer da seguinte expressão: propõe ação contra todos aqueles eventuais ocupantes do imóvel situado em tal local. E aí ele explica no corpo da petição que não consegue identificar um a um, de forma determinada, os réus, porque os réus privam completamente o acesso dele ao imóvel e se recusam a fornecer qualquer esclarecimento a respeito da identidade. Então, a impossibilidade de identificação dos réus não impede o manejo da ação possessória. Nesse caso, serão citados pessoalmente aquelas pessoas que forem encontradas pelo oficial de justiça no local e, concomitantemente, será expedido um edital de citação para todo e qualquer eventual ocupante, que, se quiser, pode vir depois no processo e contestar. Além disso, nesses casos de litígios envolvendo várias pessoas no polo passivo, o Ministério Público tem que participar e a Defensoria Pública também tem que ser intimada caso existam indícios de que parte dessas pessoas ou todas elas estejam em situação de hipossuficiência econômica, ou seja, pessoas carentes, que é o que normalmente acontece. Além dessa citação mista, pessoal daqueles que estiverem no local e por edital de eventuais ocupantes, segundo o parágrafo 3º do 554, o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Então, também para reforçar a publicidade e, de repente, permitir que alguém que não tenha visto o edital e estava no local, ocupava o local, possa se defender, impõe-se que o juiz dê ampla publicidade através da fixação de anúncios em jornais,
cartazes, placas no local do conflito, para que todos fiquem sabendo que ali existe uma ação envolvendo aquele imóvel e que, se quiserem, é possível, aqueles que desejarem poderão ingressar em juízo e oferecer resposta, se defender das alegações do autor. Agora, notem que é uma coisa bastante importante. O fato de existirem várias pessoas ocupando um determinado imóvel, que essas pessoas não sejam de pronto identificáveis, que sejam pessoas de baixa renda, não impede que, sendo a ação de força nova, ou seja, havendo a propositura da ação dentro do prazo de anistia, o juiz, de plano, aprecie o pedido liminar e, eventualmente, até defira a liminar. Se o juiz defere a liminar de plano, a citação vai se dar no passo seguinte. Depois, ou concomitantemente ao cumprimento da ordem liminar que já foi deferida. Ok? E se houver audiência de justificação designada, aí sim vai ter que se cumprir esse procedimento, porque vocês sabem, havendo designação de audiência de justificação, obrigatoriamente deve haver citação dos réus. E se forem réus nessa circunstância, tem que ser observado aquilo que dispõe o 554, parágrafos 1º e 3º do CPC. Ok? Já o 565, ele traz uma regra que não se aplica às ações de força nova que envolvam uma coletividade de pessoas no polo passivo. Aplica-se sim às ações de força velha que envolvam direitos coletivos, uma coletividade de pessoas num conflito possessório. Diz lá o 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Então, assim, nas ações de força velha, se houver um pedido liminar, e aí o pedido liminar, lembrem-se, vai ficar sujeito ao preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência para ser deferido, o juiz obrigatoriamente deve deve designar uma audiência de mediação para tentar compor ali o litígio entre o autor da ação e aquelas pessoas que ocupam o imóvel naquele momento. Nesse caso também a Defensoria Pública intervém no processo como custos legis. Ela fica acompanhando o processo porque existe uma presunção de hipossuficiência dos réus nesse caso. Ok? Com isso nós terminamos as ações possessórias. Agora sim.